Olá, e aí, tudo bem? Aqui é o Alexandre e esse é mais um vídeo que a gente aqui da Algoworks preparou para você hoje para a gente poder conversar sobre injeção de dependências, que é um tema interessante para quem está entrando aí em assuntos mais avançados da programação, da arquitetura, mais especificamente aqui no mundo Spring, né? Para quem está começando a utilizar ali o Spring e quer saber ali como que o Spring aplica, como que o Spring faz na prática, com que a gente utilize ali a injeção de dependência. Então a gente vai começar definindo e depois vamos trazer isso ali para o mundo do Spring, né? Vamos começar aqui então com a definição, algo mais geral que serviria então para qualquer linguagem de programação, para qualquer framework. Vamos definir então o que é injeção de dependências. E o que é? É bem simples e injeção de dependências é o processo de criar e prover instâncias que uma determinada classe precisa para ser instanciada e utilizada. Ou seja, você vai ter uma classe que você está construindo, né? A sua classe vai ter ali algumas dependências, mais especificamente ela vai ter ali algumas propriedades de instância, e essas propriedades de instância serão providas por terceiros. Não por terceiros, né? Eu acho que essa não é a melhor palavra, mas elas serão providas por alguém de fora da sua classe. Ou seja, você não vai utilizar, aqui já entrando no mundo do Java, né? Você não vai utilizar a palavrinha new para poder instanciar as suas propriedades, né? As propriedades de instância da sua classe, da classe que você está construindo. Na prática seria isso, você não vai utilizar a palavrinha new, e quem vai fazer isso? Quem vai entregar uma instância já pronta daquelas suas propriedades, para que a sua classe funcione bem, é alguém de fora, né? Alguém de fora. Quando eu digo alguém de fora, obviamente, eu estou falando ali do ponto de vista técnico, né, de fora da sua classe, não que seja outra pessoa, né, outra equipe ou outro framework. Né? Pode até ser, mas pode ser também você. E quando eu disse aqui alguém de fora, é que não é a sua classe, não é lá dentro da sua classe que você vai resolver esse problema. Ou seja, você não vai utilizar a palavrinha new para criar instâncias para as suas propriedades ali, né, para instanciar as suas propriedades de instância da classe que você está construindo. Então, isso que seria injeção de dependências. E a gente vê aqui duas características, né? Duas características ou duas coisas que a gente pode destacar aqui logo de cara. A primeira é que a instância das propriedades da sua classe, né? A instanciação das suas propriedades de instância virão de fora, né? Não é a sua classe que vai resolver esse problema. Segunda coisa é que a injeção de dependências é um tipo de inversão de controle, ou seja, já que ela não está utilizando ali a palavrinha new, ela vai inverter o controle. Ela vai passar esse controle para quem for utilizar ela. Então ela não vai controlar essa questão de ter que instanciar as propriedades que ela precisa para ela poder funcionar. Quem vai fazer isso é alguém de fora. Pode ser outra pessoa, pode ser você mesmo, né? Mas assim, de fora da classe, né? Instanciando para depois jogar isso para dentro da sua classe e a sua classe poder funcionar, como também pode ser algum framework, né? Como mais para frente a gente vai ver aqui que o Spring faz. E como que se dá essa questão aí de você prover a instância, né? Qual que é a porta de entrada? Quais que são os pontos de injeção para que você crie ali as propriedades referentes às suas propriedades de instância e jogue ele para a sua classe, para a classe que você construiu, para que ela possa funcionar bem. A gente faz isso, né? A gente pega essas instâncias e joga para ela através do que a gente chama de pontos de injeção. Esses pontos de injeção podem ser simplesmente o seu construtor, ou seja, você criou sua classe, criou suas propriedades de instância e no construtor da sua classe você vai receber cada propriedade de instância, né? Ou seja, você não vai ter o trabalho de instanciar essas suas propriedades, você vai receber via construtor. Esse é o primeiro ponto de injeção que eu estou passando aqui. Um segundo ponto de injeção, bem comum, bem simples, é você criar um setter para cada propriedade. Ou seja, você vai utilizar ali o setter, né, daquele padrão nosso, o Java Bean, para que quem for instanciar a sua classe, logo depois de instanciar, utilize esses métodos setters para prover, né, essas propriedades de instância que a sua classe precisa para poder funcionar. Aí você pode pensar, poxa Alexandre, mas injeção de dependência é só isso? Porque às vezes eu vi aqui num blog ou em outro que é algo tão complicado, né? Não é só isso, é eu criar ali a minha classe e no meu construtor eu receber aquilo que eu preciso, ou se não ali no meu método setter de cada propriedade eu receber aquilo que eu preciso, só isso.
eu digo para você que é só isso, injeção de dependência é isso. Agora, onde que está o problema? Onde que está quando a coisa pode complicar? É no momento que a gente pensa em automatizar essa questão, né? Quando você quer que essas instâncias que estão sendo providas para a sua classe tenham ali alguma automatização. Não só as instâncias que serão providas para a sua classe, como a sua própria classe, né, ser instanciada de modo automático, né? Você vai simplesmente pedir, ali, eu quero uma instância dessa minha classe aqui que eu construí. Não vai ser você que vai instanciar, alguém, mais especificamente um container de injeção de dependências vai instanciar ela para você, não só ela, como tudo que ela precisa para poder funcionar. E aí que está o problema, aí que às vezes a coisa complica. Só que o Spring vem, né, justamente para descomplicar isso. Eu quero explicar aqui para você como que o Spring trabalha essa questão da injeção de dependências, que é uma coisa bem simples de você utilizar, e a gente vai conversar aqui agora, vamos trazer agora para o contexto do Spring. Bom, vamos supor ali, você está criando a sua classe, criou suas propriedades de instância, e como que o Spring vai saber que é para ele injetar ali em cada propriedadezinha sua que você criou, as propriedades, uma instância referente àquelas propriedades. Como que ele vai saber? Bom, primeiro, cada propriedade que você vai criando dentro da sua classe tem que ser de um tipo que o Spring conhece, que o container de injeção do Spring vai conhecer. Quando eu falo aqui container de injeção de dependências do Spring, você pode entender também como o Spring Framework, né? Então, cada propriedade dessa que você vai criando na sua classe tem que ser de um tipo que o Spring Framework conheça, né? Porque não adianta você colocar ali um tipo que às vezes está até no seu path, mas não é um bin Spring. A gente vai falar também sobre essa questão ali do que torna uma classe um bin Spring, agora mesmo. Mas vamos lá. Você tem ali a sua propriedade de instância. Primeira coisa é que o tipo dessa propriedade de instância da sua classe, da classe que você está construindo, tem que ser um bin Spring. Segunda coisa, você vai anotar essa sua classe com essa sua propriedade, né? Por exemplo, você está construindo a sua classe ali, criou uma propriedade do tipo que o Spring Framework conhece, que é um bin Spring, e essa propriedade você vai anotar com @outWild. E o Spring, através de reflexão, ele vai reconhecer que essa propriedade está anotada com @outWild, vai buscar essa dependência ali no contexto dele e vai jogar para a sua classe, ele vai injetar ali via reflexão para você. Esse é um jeito, né, que a gente tem de utilizar a injeção de dependências com o Spring. Outro jeito é você anotar o próprio construtor, é uma forma mais natural. Vamos supor aí que você criou o seu projeto, está fazendo as injeções tudo via construtor, mas está ali meio que manual, né? Você, de uma forma ou de outra, ainda está tendo que utilizar a palavrinha new para instanciar as classes do seu projeto. Aí, se você não quiser alterar nada, o que você vai fazer? Você vai transformar tudo em bin Spring. Como eu disse, a gente já vai conversar sobre como transformar uma classe comum em um bin Spring. Mas voltando aqui, você vai transformar tudo em um bin Spring e vai anotar o construtor de cada classe com @outWild. Então, o seu construtor anotado com @outWild, você vai simplesmente conseguir utilizar as suas classes da mesma forma que antes. Supondo, né, que antes você já estava utilizando ali injeção pelo construtor, injeção manual, mas pelo construtor. Então a gente tem pela propriedade, você anotar ali a propriedade, aí o Spring via reflexão vai injetar para você. Pelo construtor, né, na verdade o Spring vai acabar tendo que utilizar reflexão, porque ele vai ter que descobrir o tipo de cada propriedade ali do seu construtor, mas é uma coisa mais natural, né, uma coisa mais natural quando a gente pensa ali no Java, né, utilizar via construtor, não que seja melhor, né? Eu, por exemplo, a gente aqui utiliza tudo nas propriedades, não estou dizendo aqui que no construtor é melhor por ser algo mais natural, né? Eu mesmo gosto de utilizar na propriedade, mas é uma opção para você. E você também pode criar o seu método setter e anotar o seu método setter com @outWild. Abrindo aqui um parênteses, inclusive esse método setter aqui, ele nem precisa seguir o padrão JavaBean. Na verdade, ele nem precisa ser um método setter, né? Você pode criar ali um método qualquer, colocar ali, receber parâmetros que sejam de tipos que o Spring conhece, né? Tem que ser um bin Spring. Aí você anota esse método com @outWild e o Spring vai injetar para você. Então pode ser tanto um setter como um método sem padrão, fora do padrão JavaBean. O legal de você criar
no padrão Java Bean é que fica mais intuitivo, né? Meio que uma documentação ali, uma documentação implícita quando a gente cria, né, seguindo esse padrão Java Bean. Então aqui a gente tem pontos de injeção aqui no Spring que são diretamente na propriedade, né, via construtor e via método, tudo aí utilizando a notação @auto_while. Então, se é pela propriedade, você anota a propriedade com @auto_while. Se é pelo construtor, você anota o construtor. Se é pelo método, você anota o método. E agora aquela questão, como transformar uma classe qualquer em um Bean Spring? Bom, primeiro você tem que ter o Spring configurado no seu projeto, né? Eu não vou entrar em detalhes, esse aqui é um vídeo mais para comentar sobre injeção de dependências. Mas você pode procurar aqui no nosso canal, aqui a gente já tem vídeo, né, onde a gente ensina sobre isso, onde a gente ensina como você fazer uma configuração ali mais básica e também avançada, né? A gente tem de todo tipo do Spring. Então, primeira coisa é você ter o Spring configurado no seu projeto. Aí o que você vai fazer? Cada classe que você quer que seja um Bean Spring, você precisa anotar ela com uma notação que se chama @component. Tanto pode utilizar essa notação @component como uma das especializações dela, que são @repository, @service e @controller. Então a gente tem @component, né, que você pode anotar, que é uma coisa mais geral, e por uma questão semântica, as suas classes da camada de persistência você vai anotar com @repository, as suas classes de serviço com @service, as suas classes controladoras ali, quando você utiliza o Spring MVC, os seus controllers você vai anotar com @controller, e se você tiver algum componente que não se encaixa aí, você vai e anota com @component. Isso é simplesmente semântica, por uma questão de semântica, documentação. Hoje, o Spring ele ainda não faz uso desses nomes de anotações para criar funcionalidades específicas, exceto pela anotação @repository, que ele acaba fazendo ali uma tradução das exceções de persistência, né? Um pequeno comportamento que ele coloca ali, que não é nada demais também, mas tirando essa questão, ele não faz o uso dos nomes das anotações para poder colocar algum comportamento. Por exemplo, você pode pegar ali a sua camada de serviço, anotar com @controller, que tecnicamente vai funcionar. Só que nós aqui da AlgoWorks e o próprio, né, na verdade até pelo que a gente leu na documentação, que o próprio pessoal ali do Spring, na documentação do Spring, eles aconselham você anotar suas classes de forma coerente. Camada de persistência com @repository, camada de serviço com @service, camada de controladores ali, camada web com @controller. Por quê? Primeiro por uma questão de que você vai poder aplicar alguma funcionalidade sua, não do framework, mas sua, em cima dessas anotações. Vamos supor que você quer logar toda vez que um método seu da camada de serviço é invocado. Então você vai utilizando ali, por exemplo, AOP, né, Programação Orientada a Aspectos, ou simplesmente fazendo ali interceptando os métodos, né, até às vezes de uma forma mais manual, sem utilizar ali muito o Spring. Mas enfim, às vezes você quer logar a chamada dos seus métodos das suas classes de serviço. O que você pode fazer? Você pode interceptar todos os métodos que estão dentro das classes que estão anotados com @service. Então, para isso, esse é o primeiro motivo. E o segundo motivo é que não está descartado, né, não está descartada a hipótese de que futuramente o Spring vá colocar uma funcionalidade ou outra dentro do framework que vai levar em consideração a especialização da anotação @component. Ou seja, às vezes no futuro ele cria alguma funcionalidade ali para sua camada de serviço e ele vai identificar a sua camada de serviço através da anotação @service. Então, por esse vídeo é isso. A gente conversou sobre o que é injeção de dependência. A gente trouxe isso aqui para o mundo do Spring, né? Eu te expliquei sobre a anotação @auto_while, que você vai utilizar nos pontos de injeção, ali onde você quer que o Spring injete as instâncias que você precisa, que a sua classe precisa para poder funcionar. Depois a gente conversou como tornar uma classe, um Bean, elegível para ser injetada, né? Como tornar uma classe comum, um Bean Spring, né? E por esse vídeo é isso. Eu espero que você tenha gostado, né? Se você gostou, deixa o seu joinha aí pra gente. Compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, com seus colegas de trabalho aí, que precisam desse conhecimento também para poder melhorar. E no mais, é isso.
Um abraço para você e até uma próxima. Tchau!